Bom dia, 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 minha gente! Eita, galerinha forte, galerinha que segura! Segundou, segundou, meus queridos! Olha o projeto começando, olha aí a disciplina de projeto começando. Para os meus queridos técnicos e secretariado, rapaz, eu quero energia, eu quero energia, eu quero energia! Nesta segunda-feira, segundou, segundou. Vamos que vamos? Olha o nosso conteúdo hoje. Dia 30 de outubro. Acabou. Acabou. 31 de outubro. Acabou. Não é brincadeira não, meus queridos aí de cabeceiras. Brasileira. Belém do Piauí, meu diretor que está fazendo a festa, não é brincadeira não, porque o mês acabou. É isso mesmo. Vamos que vamos, Barreiras, vamos que vamos, minha gente. Eu quero o dia esticado, hein? Belém do Piauí esticando aí. Eu quero o pessoal, todo mundo esticando esse bom dia, viu? Vamos que vamos. Indicadores sociais hoje, ambiente, saúde coletiva. Vamos começar aí já verificando. Meus queridos, a ideia é a gente analisar. Olha aí, ali a Raquel, com toda a energia. Não é brincadeira, não. Com toda a energia forte aí. Analisar o ambiente, a saúde coletiva, os indicadores que repercutem. Indicadores econômicos, por exemplo, indicadores culturais, indicadores naturais, demográficos, que repercutem na nossa saúde coletiva, principalmente no momento que nós vivemos hoje, que é o momento pós-pandemia, né? Nós estamos passando por isso. A ideia é conhecer os indicadores, trazer essa perspectiva ambiental, relacionar essas questões, visualizar principalmente os problemas de saúde e a comunidade de uma forma geral, mas antes levantando o que é que a gente tem que consolidar em relação a isso, certo? Então, para a gente elaborar este projetinho, primeiro a gente tem que ir com uma frase que eu coloco sempre: o universo é feito de histórias, não de átomos. Então quer dizer o quê? Da mitologia grega, até passando pela Bíblia, passando pela construção da experiência da Terra, é imprescindível que a gente tenha a finalidade de estar tentando fazer com que você compreenda os indicadores na vida, de uma forma geral. Então, essas histórias ela têm a finalidade de estar buscando entender um pouquinho sobre o mundo e tentar o quê? Tentar mudá-los, meus queridos, tentar mudá-los. Só nós. A Muriel, ela foi uma poetisa e ela colocou, né, ela era uma ativista política americana, ela colocou a perspectiva da igualdade, da justiça social e principalmente o judaísmo, por ser judia. Então, essa geração, chamada geração exata, traz essa perspectiva. Por isso que a gente tem que estudar os indicadores, porque é uma perspectiva de geração exata, onde a gente vai buscar números e esses números vão consolidar nossas pesquisas. Então, entenda, a gente vai começar um projeto, que é o segundo projeto, e a gente precisa entender que alguns indicadores eles são extremamente importantes para a repercussão na saúde. Hoje e amanhã, que nós vamos ter aí, não é? 2 aulinhas, quer dizer, a primeira é hoje, com a perspectiva voltada para os indicadores, e levantar esta base, porque se você vai começar este segundo projeto, você tem que ter a ideia de onde você vai pesquisar, as ferramentas, saber como é que você vai pesquisar, aonde, quais são as fontes. É isso que precisa ser entendido por vocês. O fluxo de uma história tem que ter as conexões de causa e efeito, mas ir atrás da raiz do problema. Raiz do problema. Você vai começar um projeto, vai iniciar, eu tenho que saber fazer um questionamento. E esse questionamento vem com alguns conceitos básicos, gente. Os indicadores, eles mostram que eu tenho que ter, primeiro, um sistema para detectar a tipologia dos indicadores, eu tenho que saber os conceitos básicos deles, eu tenho que ir atrás das fontes, dos dados de pesquisa, dos relatórios sociais. Como assim, professor? Vou pedir para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só, quando eu falo a questão dos dados, dos princípios, entra aí um conceito, meus queridos, em relação à perspectiva de quê? Meu diretor, que perspectiva?
de exatamente analisar qual é a situação naquele local, o cenário especificamente. Opa, este cenário, ele traz alguma realidade diferente? Traz, gente. Traz principalmente como é o contexto em que acontece a situação lá daquela cidade, da sua cidade especificamente. Eita, professor, então é nessa situação que a gente começa a entender qual é a realidade atual. Isso. E aí você tem que ir atrás dos cenários. Lembra disso, tá? Retornando para os slides. E aí o que a gente tem? Opa, a gente tem toda uma situação, principalmente voltada para o quê? Os indicadores sociais, os indicadores voltados para o que consolida a questão cultural, a questão política, a questão social. Vai dar muito para que você levante dados acerca disso? Claro, meus queridos. Claro, a situação é uma situação que ela acontece constantemente. Eu tenho que entender o que está acontecendo no cenário de políticas públicas para poder levantar a situação na saúde, na educação, na segurança, especificamente. Opa, então nós temos aí já uma outra situação. É isso mesmo. A outra situação é você analisar o seguinte, entendendo qual é todo o contexto do que acontece naquela conjuntura. O que é a conjuntura? São os comportamentos em sociedade, os momentos onde a gente está ali mapeando a situação, onde a gente verifica o que acontece, quais são essas matérias-primas, o que a gente tem como o ideal para aquele cenário. E aí é que vem a perspectiva das premissas históricas, gente. Eita, essas premissas históricas, elas passam em um contexto de uma forma geral. Agora, entenda uma coisa, entenda que a gente pode começar a levantar dados e esses dados, eles vão ser consolidados em informação verídica, ok? Verídica, para se transformar em quê? Conhecimento. Eita, professor, porque aí as ferramentas que serão aplicadas num contexto do dado, ele vai consolidar um conhecimento. Esta conjuntura, ela faz parte de quê? De todo um histórico de levantamento de pesquisa. Então, vocês, fazendo o projeto, lembrem-se que fazendo o projeto, vocês estão numa busca por pesquisa. Pesquisa de uma forma geral? Claro, pesquisa de uma forma geral. Então entendam, é aí que eu vou começar a buscar formular o meu projetozinho. Pessoal que está aí em Barreiras do Piauí, em Belém do Piauí, em Brasileira, em Cabeceira, em Landre Sales, quero a participação de vocês, meus queridos. Olha aí, Ribeira do Piauí aí. Maria Hilda, não é isso? Da unidade Expedito. Eita, turma forte, Ribeiro do Piauí presente. Quero saber quem são os professores mediadores, hein? Quem são os que estão aí, meus queridos técnicos em secretariado. Vamos que vamos, galerinha. Então, nesse contexto, por que se começa a estudar os indicadores? Após o pós-guerra, eu tenho aí todo um levantamento do que é que preciso entender acerca das cidades para repercutir nas variáveis de saúde, segurança, educação. E aí vem o PIB como um indicador de desenvolvimento. Eu tenho que entender que o PIB, gente, ele vai ser sempre, o crescimento econômico e demográfico sempre vai repercutir na variável saúde, tá? Essa consolidação deste conhecimento, desse crescimento, ele traz esse contexto. Que contexto é esse? É um movimento dos anos 60 que traz uma estruturação do Estado, do bem-estar, e esse bem-estar também repercute em outros indicadores. Desemprego, desigualdades e nas situações de produção econômica. Daí é que vai ocorrer a produção das questões sociais. Lá para 1980, 1990,
nós temos a capilarização de ideias que minimizavam o Estado numa condução do processo de desenvolvimento. Eita, professor! E como é que é isso? Você começa a entender que os indicadores eles vão consolidando as políticas públicas. E o estudo, por exemplo, da conjuntura econômica, ele repercute no investimento da realidade, do transformar da realidade. Aí é que entra indicadores de saúde, educação e, principalmente, também segurança. Professor, então, esses três pilares, eles são a repercussão exatamente dessa conjuntura econômica? Exatamente. Por quê? Porque nós vivemos num capitalismo. E este capitalismo repercute nas suas ações e possibilidades, nos olhares, no compreender primeiro a conjuntura do que está acontecendo, do projetar as diferentes escalas para buscar passar por grandes desafios. Os desafios de gerir estes valores. Opa! Então, é a partir do momento que nós temos todo um contexto a ser desenvolvido, não é verdade? Aí é que entra toda a formulação. Esta formulação dos indicadores, eles vão ter um contexto. Quais são os contextos? Eles vão ter efeitos negativos e positivos. Os efeitos negativos das políticas de ajuste, eles são reestruturantes. Isso quer dizer o quê? Condições de vida da população especificamente, desenvolvendo a necessidade de refletir o desenvolvimento constante por meio de quê? Destes indicadores, gente. Então, é por isso que há um movimento forte, por exemplo, nos anos 90, passou a ser cobrado os relatórios de abordagens econômicas que repercutem em todas as políticas públicas de proteção social. E aí, a ONU, com a sua agenda, trabalha a perspectiva da organização voltada para o quê? Das Nações Unidas, voltadas para o levantamento da melhoria da qualidade de vida das pessoas, buscando desenvolver e crescer economicamente. Por isso que se busca muitos indicadores desse contexto da ONU. Olha aí, pessoal de Belém do Piauí, tá vendo? Pessoal, Marcos aí, a mediadora, a Hélia, professora, tamo juntos, minha querida, é muito mediador, rapaz, muito mediador, firme e forte, Aldedora Lira aí, Rita de Castro, ó, turma firme e forte, vamos que vamos, galerinha, vamos que vamos. Então, neste contexto eu tenho um indicativo, e aí eu entro com o principal indicativo, a questão geográfica, que é um fator primordial. A questão local também. Por quê? Porque uma coisa repercute na outra. Fator nacional para a questão geográfica, assim para o local e vice-versa. Por quê? Porque o global também vai repercutir. Eu tenho fatores decisivos. Para que mais do que a questão do vírus que nós tivemos? Olha só, uma questão global que geograficamente era longe da gente e afetou a nossa saúde pública regional. Então, a nossa saúde pública foi afetada por fatores que nós pensamos que não estão ligados à questão socioeconômica, mas estão sim. Por quê? Porque se afeta o comércio, se afeta o capital, se afeta toda a questão de cadeia produtiva e isso repercute na saúde e vice-versa. Se eu tenho alguma coisa que afeta o mercado, isso vai afetar a saúde pública. Se eu tenho alguma coisa que afeta a saúde pública, isso vai afetar o mercado. Foi o fator do vírus. O vírus fez com que isso ocorresse. Então, eu posso levantar que situações precisam ser equilibradas. Dentro do meu projeto de aprendizagem interdisciplinar, as situações precisam ser equilibradas. Não é que um depende do outro, mas simultaneamente existe uma repercussão de um para o outro.
Todavia, saiba que a conjuntura global, ela vem com as suas teorias. Eu tenho já o chamado processo de desglobalização. Desglobalização. Esse desglobalização são situações onde você vai preferir realmente diminuir a intensidade de exploração deste planeta, né, meu diretor? Deste planeta, e parte para um princípio de mais adequação deste capitalismo. Então, a teoria ela já automaticamente traz um outro contexto. Qual é o contexto? O contexto de entender que o tempo precisa ser trabalhado. Aí é que entra outro indicador, o indicador da gestão, meus queridos, de tempo ou gestão de prazos. A gestão de prazos dentro dos indicadores que repercutem. Por quê? Porque eu tenho que analisar que a cada semana que é o investimento feito, existe uma escala de tempo de repercussão. E isso faz com que se tenha ou análises mensais, anuais e principalmente objetivadas no crescimento desses indicadores levantados pelo tempo. Eu tenho que saber, nessa escala de tempo, o que é importante para a comunidade, o que é urgente para a comunidade e o que é circunstância. Essa circunstância, ela vai me dar um prazo. Qual é o prazo? Circunstância é longo prazo. Urgente é médio prazo. E importante é curto prazo. Eita! Olha só aí. Olha só como é que a gente verifica uma situação de estudo e análise. Veja bem. Veja que a partir deste contexto, eu começo a avançar em outras situações. Eu tenho que entender que os indicadores, todos precisam ser analisados dentro da organização, dentro de uma comunidade. E aí eu tenho os vários atributos, passando por referências nominativas, eu tenho que medir o número de pessoas, a análise em relação ao número de domicílios dentro dos municípios, eu tenho que analisar de quanto tempo existem, por exemplo, o impacto de algumas doenças, especificamente em cada território, em cada região, eu tenho que verificar dados de várias instituições de pesquisa, como o IBGE, que é a mais famosa, com os seus métodos, que são científicos, e os detalhes técnicos. Eu tenho que saber a limitação em relação aos recursos financeiros de aplicação nesses 3 eixos. Os eixos que eu estou falando são saúde, educação e segurança. Todavia, essa construção de cenários, ela vem com um curso provável de acontecimentos, que esses acontecimentos precisam ser previamente estabelecidos numa atitude proativa. A atitude proativa aí não é de prever como uma bola de cristal o que vai acontecer, mas ter o conhecimento e fazer projeções em cima do histórico, do que acontece nestes indicadores históricos com ações dirigidas estrategicamente a longo, a médio e a curto prazo, com objetivos táticos, os táticos de aplicar o conhecimento no dia a dia, meus queridos. E aí é que entra a reflexão desses indicadores. Por quê? Porque eu vou analisar cada um. Questão demográfica, questão da educação, questão da saúde que está em pauta, mercado de trabalho, qualidade de vida, consumo doméstico, segurança alimentar, habitação, infraestrutura, segurança pública, pobreza e desigualdade, o meio ambiente, o uso do tempo e os direitos humanos. Aí são alguns dos indicadores que todos se interrelacionam. E esse é o grande desafio. Vai escolher o de saúde, por exemplo? O de saúde sendo escolhido, a ideia é você ir atrás de dados que existem,
que já são cadastrados, como, por exemplo, quero conhecer acerca de um pouco dos dados do SUS. Ele está disponibilizado no site do Ministério da Saúde, para que você possa levantar e fazer estudos sobre ele, fazer um projetinho em cima desses dados. Então, é aí que você vai ter todo o domínio, não é? Essa galerinha que está chegando aí agora, ó, Rayan, a Adenora que já falou, né? Cadê a Andressa Brito, cadê Sara Carvalho, Severino Souza, Luana Paz, cadê essa turma todinha aí? Por que eu preciso entender sobre isso? Porque há vários marcos de conhecimento, e estes vários marcos de conhecimento trazem uma análise sobre o campo, em loco, a análise em relação às informações e às fontes de onde você vai tirar. Nós já demos aqui, por exemplo, uma das principais fontes é o site do Ministério da Saúde. A definição dessas escalas que passam por verificação temporal e entendendo que todas elas trazem uma totalidade que une economia, social, política e religiosa. Só que tem um porém. Nos conceitos básicos da tipologia, a classificação desses indicadores são indicadores que precisam ser descritos valorosamente, de forma estatística. Então, eu tenho que aprender a tirar a média, fazer a mediana, entre o conceito estatístico. Num conceito mais subjetivo, porque aqui é objetivo, eu vou buscar por meio das normas, aí é que entra o normativo, buscar o quê? Indicadores que sejam mais sintéticos, que possam explicitamente estar sendo colocados numa questão qualitativa, emitindo juízo de valor. Uma opinião, como a gente pode ser mais simples, uma opinião com base em critérios normativos, com base em leis, tá? Os indicadores, eles podem passar por esta diferença. Agora, entenda que quando você for fazer o plano de trabalho, você vai buscar analisar a tua realidade atual, o teu quadro atual. Você vai buscar verificar como é que é, por exemplo, a saúde na tua cidade. Você tem indicadores para isso. Como é que é o cenário? Que tipo de intervenção você pode realizar para melhorar essa saúde? O fazer aqui é você ser um dos atores, juntamente com o professor mediador, juntamente com ele, de identificar esse cenário e saber o seguinte: o que nós podemos melhorar como proposta? Quais são os interesses postos por vocês? Minha gente, vocês como atores de mudança, e esses atores de mudança precisam entender que existem indicadores, quer seja que vão estar lá, contribuindo para os insumos, para o processo e para os produtos. Quando eu foco nos insumos, eu foco o seguinte: será que existem recursos financeiros necessários no meu município? Será que existe disponibilidade de pessoas nas áreas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos? Será? Meus queridos, tem mais mediador aí antes do Antônio Marcos e da Hélia? Meu querido diretor. Ribeiro do Piauí, tem o Expedito aí, né? De Expedito já falei, show de bola. A turma aí mandou ver hoje no Bom Dia aí, hein? Quando eu vou para os processos, eu tenho que entender o seguinte: existe alguma coisa de comum entre o humano, o físico e o financeiro? Existe esse contexto? O processo, ele é de forma realmente transparente, trabalhado? Quando eu vou para o produto que eu quero oferecer, não é o serviço de saúde especificamente, este serviço ele tem que vir por meio de pessoas. Essas pessoas são qualificadas, o público-alvo ele recebe os programas que são disponibilizados por meio deste SUS. O SUS, como um foco, pode ser do seu projeto de aprendizagem interdisciplinar number 2, tá? Agora, o método que você vai utilizar no teu plano de trabalho para o projeto. Você vai levantar acontecimentos, fatos que são corriqueiros, que tragam relevância dentro dos grupos e classes sociais que tem dentro do seu município, é isso? Então, alguns acontecimentos, eles são acontecimentos que envolvem pessoas, é um fato, como a gente coloca aqui, o beijo de Judas, que lá no fato histórico ele traz esta marca.
E esta marca nada mais é do que entender que os fatos têm uma repercussão e eu tenho que levantar qual é o resultado dessa repercussão, que impacto ocorreu, se realmente existem estoques de saúde, na saúde especificamente no meu município, se o fluxo, gente, de mudança ocorre de forma natural, porque existem momentos cruciais nessa dimensão social. A dimensão social ela é estudada lá no estoque, ao mesmo tempo que ela é analisada por meio do seguinte, de algumas situações que são implantadas por meio dos programas. Então, qual é o foco, por exemplo, de você estruturar um projeto de aprendizagem interdisciplinar? Você levantar dados de programas que são aplicados, por exemplo, que você vai encontrar na internet, no site do Ministério da Saúde, voltados para indicadores de saúde do seu município. É uma outra temática que é importante você levantar, viu? Você tem a faca e o queijo na mão aí, gente, para poder cortar e apresentar esses dadozinhos bonitinhos. Quando você entra nesses dados, você vai ter um cenário. E este cenário, ele vai ser levantado por você, com ali, simultaneamente, entender para que rumo você está pegando o seu trabalhozinho, né? Que caminho você está dando a ele. E aí é que entra a perspectiva de você entender, por exemplo, vai estudar a repercussão disso num bairro, vai estudar a repercussão disso numa situação que possa trazer alguma relevância para a sociedade. Então, no teu projetinho, ele tem que ter relevância, meus queridos, para a comunidade. Para a comunidade. Todavia, avançamos e tentando mapear estes processos contínuos, repetindo a situação de grande questionamento. Qual é? Para minha querida Fernanda Paixão, que está aí da turma de Betânia, está conectada com a nossa querida Fernanda, Lia Raquel aí de Riacho Frio, a turma forte, não é brincadeira não, turma forte, hein? O que seria este projeto aqui pensado pelo Rodan? O que seria este projeto? O projeto, gente, ele tem que vir com esta pauta. Eu quero falar sobre saúde, eu vou ter que ir atrás de tentar elaborar o projeto, planejando a minha pesquisa com este tema, fazendo o meu planejamentozinho. Eu quero solucionar qual é o problema na área de saúde, por exemplo, que você poderá ter e levanta no teu município sobre isso. Estabelece um cronograma para isso, dentro do projetinho. Você é o pesquisador agora. Entenda que este momento ele é crucial, onde você tem a estruturazinha do projeto toda passada, constantemente. Eu faço questão de relembrar para vocês constantemente como é que vocês vão se organizar. Por quê? Porque depois vocês podem dar uma olhadinha nesta aula e verificar, eu preciso seguir uma sequência, eu tenho que fazer toda essa sequência para repercutir exatamente aqui, na estrutura do projeto. Onde, no mínimo, esse projeto precisa ter uma capa, ele precisa ter aqui folha de rosto e um sumário, os elementos textuais, eles precisam ser contemplados como introdução, referencial teórico, material, métodos e o cronograma. O orçamento é necessário? Não, porque ele está aqui no elemento que é opcional. Assim como o anexo e o apêndice, eles são opcionais. Mas as referências não são. Elas são um elemento que são obrigatórios, tá? São obrigatórios. Todavia, entenda, você é um pesquisador. Fernanda da Paixão Silva, Lia Raquel, Rayan Silva, Aldenora, juntamente com Severino, Andressa, turma que está aí em Ribeira, em Landre Salles, Cabeceiras, Brasileira, Belém do Piauí, Barreiras do Piauí, turma toda, todos são pesquisadores agora, buscando elaborar o seu projetinho de aprendizagem, juntamente aí com nossos queridos mediadores, professor
mediador Antônio Marcos, professora mediadora Aélia, firmes e fortes, sabendo que o objetivo é proporcionar as respostas para um problema que vocês vão levantar. O Gil, ele reforça muito isso. E ele sabe que existe esta diferença entre tema e problema. O tema que vocês vão escolher, gente, por exemplo, vai ser na área de saúde, ele é muito amplo. Você vai ter que especificar esse tema. O que você vai falar especificamente em saúde? No indicador de saúde, por exemplo. O que você vai levantar? E aí, para não ficar vago, vai especificar, delimitar. Vai ser a saúde nas UPAs, vai ser a saúde em um determinado hospital, vai ser a saúde de uma forma geral. Se for forma geral, vai ficar muito amplo. E aí é só o tema. Ele serve como ponto de partida. O que você for delimitando e colocando como restrito, vai servir como uma questão norteadora para o seu projeto. Então, é aí que você entra, olha só, entendendo um pouquinho mais com a ajuda de mediadores como a professora Suelma, aí de Barreiras do Piauí. Pois é, quero saber quem são os outros dos outros municípios também, hein? E isso mostra que os problemas de pesquisa precisam vir com um questionamento, tá? Como? Isso aqui que eu coloco para vocês, mas de uma forma geral, tá? De uma forma geral. Então, como posso possibilitar uma maior rentabilidade de empresas com problemas financeiros a partir de uma estratégia de marketing? Pode ser um problema que vocês queiram falar. Como eu posso criar uma dieta eficiente a partir do levantamento dos princípios, dos principais tipos de obesidade? Como é que é o avanço da tecnologia que pode causar a extinção da profissão de recursos humanos? Será que as campanhas publicitárias influenciam o comportamento das crianças? Qual a relação da música com a matemática? Será que as redes sociais influenciam, então, o consumo do produto? Será? Esses questionamentos servem como balizadores que você precisa de uma pergunta para a tua pesquisa. Este momento é um momento crucial. Por quê? Porque o problema tem que ser específico, mas tem que ser possível de solucionar. Aí é que você entra com o método. Ele tem que ser preciso, tem que ter uma perguntinha, um questionamento. Ele deve ser respondido na conclusão da pesquisa. É preferencialmente alguma coisa que seja nova ou uma relevância para a sociedade, como já tínhamos falado, mas que seja possível de ser respondido. Você não pode abrir um problema, colocar uma metodologia e não responder ele durante a execução do problema, tá? Isso é extremamente necessário. Todavia, sabemos que a escolha do problema tem que pelo menos ter estes pontinhos que tem que estar contemplando. Professor, você está falando já que eu tenho tanto problema e ainda vem me querer que eu crie problema. Pois é, só que esse problema aqui você vai criar já sabendo qual a solução. Você vai saber que este conhecimento que você tem vai ser aplicado nisso e vai resolver a situação. Tem que ser alguma coisa que seja novidade, mas que traga a tua realidade, que seja execuível, que possa ter uma conclusão válida e que principalmente atenda os teus interesses, mas os interesses também da população, de uma forma geral. Traga oportunidade, saiba, gente, que este projeto, ele te projeta para o mercado. É um trabalho científico que você faz e fica no teu currículo, certo? Fica no teu currículo. Olha aí a Lia perguntando, ó. Pode falar de economia em meio ambiente, até... se eu não me engano, tem uma datazinha específica aí para entrega, tá? Eu não estou me lembrando qual é a entrega, minha querida Lia Raquel. Mas você pode sim, é livre, a temática é livre. Por isso que o nome, ó, é interdisciplinar. Por quê? Porque você pode colocar vários fatores entre os vários indicadores, por exemplo, tá? Então, é muito boa a sua pergunta, muito pertinente, Lia Raquel. Parabéns pela participação, querida. Quando eu escolho o problema, eu sei que tem uma pergunta e eu vou levantar o quê? Uma interrogação acerca disso para repercutir em quê? Um questionamento. Eu vou buscar resolver a situação. Olha uma dificuldade que acontece
na tua cidade, no teu cenário e levanta este problema de pesquisa, gente. Você tem tudo para fazer uma pesquisa sensacional. Mas por que eu tenho que fazer essa pesquisa, professor? Primeiro, porque você está num momento de descobertas. E você sabe que, trazendo as razões intelectuais, elas vão resolver problemas seus na prática. Saiba que assim você vai utilizar também como profissional em técnico e secretariado. Mas o que realmente que necessita para que a gente possa fazer esta pesquisa? Opa! Aí você vai entender que o que a gente precisa é você ter, curiosidade, sensibilidade social de entender que você vai ter que perseverar com o seu conhecimento, com a sua paciência, com a sua humildade, entendendo que vai levantar sobre dados que você nunca tinha levantado e que pode até registrar, por exemplo, pesquisas, através de entrevistas com um gravador, né? Grava ali no celularzinho, passa depois para o papel, vai atrás de algumas documentações que o próprio município tem, e esta elaboração do projeto de pesquisa, ela começa a ficar mais clara. Quais as etapas nesta clareza eu vou precisar estabelecer? Primeiro, a caminhada até que parece só, né? Você está vendo aí que até que parece só que você está caminhando ali. Não, mas não é a caminhada sozinha. Você tem um professor mediador que está aí. Ele vai lhe ajudar nestas respostas. Você tem um professor que está aqui, que coloca, que abre o leque para vocês discutirem acerca disso. O que eu quero saber? O que eu preciso resolver? Qual é o problema que eu vou focar? Perguntas que você precisa anotar, colocar no seu projetinho para você abrir e expandir a sua consciência. Expandir a sua consciência acerca do que você quer falar, sobre o que, quais os objetivos geral, qual é o geral que eu vou querer, de uma forma geral. Quais são os específicos? Quais são os específicos, possíveis soluções que eu posso estar querendo resolver e levantar pelo menos uma, o ideal é uma hipótese. É importante você verificar isto. Uma hipótese acerca que você possa estar tentando entender. Parou por aí, professor? Não parou. Porque você vai ter que avançar no público-alvo. O público-alvo é entender você quer estudar quem? São os pacientes? São as pessoas que trabalham dentro da área de saúde, por exemplo? As amostras vão ser retiradas de onde? Eu posso fazer essa pesquisa via web? Pode. Você pode fazer via web, só cuidado com a fonte, que ela tem que ser verdadeira, tá? E tem que trazer métodos científicos. Esses sujeitos da pesquisa, eles são localizados dentro da amostra, que já estão dentro do público-alvo, e pode ser quem? É o pessoal que trabalha especificamente dentro do SUS, por exemplo? É o pessoal que está lá dentro do SUS? Ou não? Com quem que eu vou estar levantando esses dados? Entendendo sobre isso, você pode começar a verificar como você vai registrar. Vai ser já fazendo algumas anotações. Aonde eu vou? Eu vou conversar com pessoas que estão lá dentro dos plantões, ou até mesmo que são atendidas. Como eu vou? Com quem eu vou? Quando eu vou? E isso tem que ser respondido por vocês, certo? Então, eu vou pedir para vocês, prestem atenção numa coisa. Olha só. Quando a gente coloca para vocês a situação de uma forma geral, é para que você tenha a intenção de analisar constantemente o que é que você quer levantar do seu cenário. Como é que você quer fazer este levantamento? Vai ser quantitativo? Vai ser qualitativo? Opa, Aí você vai ter a ideia de trabalhar da seguinte forma. Primeiro, eu não tenho que ter a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Isso já tem estrutura. É aí que você vai estar chamando o seu professor
mediador, né? Nosso querido que está aí junto com você, e tentar trabalhar essa perspectiva de uma forma geral, levantando. O ideal é você já ter uma área de atuação. Nós colocamos agora os indicadores para você ter a ideia como é que você pode levantar esses dados. E aí, por exemplo, com a nossa professora aí de Barreiras do Piauí, nossa professora mediadora aí, a professora Suelma, quem mais? A professora mediadora Aélia, Antônio Marcos também, professor mediador, todos esses estão aí para tirar dúvidas junto com você. Estou vendo que tem uma perguntinha a mais aqui, é isso? Deixa eu ver. Ali a Raquel colocando aí, a questão, né? Melhorar a parte econômica, saneamento básico da cidade, o registro das melhorias. Exatamente, gostei, show de bola. Levanta isso pra gente então, hein? Quero ver vocês trabalhando nesse projeto, tá ok? Show de bola? Não sai daí que a gente vai fazer um intervalozinho rapidinho e eu volto já com outra disciplina. Olha o foco, porque eu fui!